Fala, moçada, tudo em ordem? Nós falamos no vídeo anterior dos quadriláteros, né? Especificamente falamos do quadrado, do retângulo, do losango e do paralelogramo. Agora a gente vai falar referente aos trapézios, né? A gente tem como classificar em três tipos de trapézio, né? A gente tem o trapézio isósceles, o trapézio escaleno e o trapézio retângulo, né? Então vamos lá, primeiramente, o que vem a ser o trapézio, né? Os trapézios são quadriláteros que possuem um par de lados paralelos. Então a característica do trapézio é que eles têm um par de lados paralelo e o outro par de lados não são paralelos, tá? Tudo bem? Então a gente tem aqui como classificação o isósceles, trapézio isósceles é aquele que tem tanto o ângulo da base como o lado são congruentes, tá? Tanto o ângulo da base, tá? Como os lados eles são congruentes. Como é que seria isso, né? Tá aqui, ó, o trapézio isósceles. Então o ângulo A e o ângulo B são iguais. O lado AD e o lado CD também são iguais. Consequentemente, eu vou ter que o ângulo D e o ângulo C também serão iguais, tá? Essa é a característica do trapézio isósceles. Aí nós temos o trapézio. Aí nós temos o outro trapézio, né? Só confirmando, né? O lado AD e o lado CB não são paralelos. O que são paralelos é o lado AB e o lado DC, certo? O lado AB e o lado DC. Com relação aos ângulos, a medida do ângulo A é congruente ao B e a medida do ângulo D é congruente ao C. A medida do lado AD e a medida do lado BC também são iguais. Tá? Isso caracteriza o trapézio isósceles. Repetindo, ângulo da base congruente e lados não paralelo congruentes, ou seja, iguais, certo? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Falamos do isósceles, né? Agora nós temos o escaleno. O que vem a ser um trapézio escaleno? Ele tem ângulos da base e os lados não paralelos não congruentes, tá? Não congruentes. Então o ângulo aqui, ó, da base, esses dois, beta e gama, não são congruentes. Aqui em cima o alfa e o sigma não são congruentes. O lado AB e o lado DC também não são congruentes, ou seja, eles têm medidas diferentes, tá? Então o lado AD paralelo a BC, isso faz parte da definição de trapézio, né? E aí nós temos o trapézio retângulo. O que vem a ser um trapézio retângulo? É um trapézio que tem dois ângulos retos, ou seja, dois ângulos de 90 graus. Então está aqui o trapézio retângulo. A gente tem aqui o lado LN, a gente tem os dois ângulos aqui, o ângulo L e o ângulo N são ângulos de 90 graus, tá? Então a medida do ângulo L é igual à medida do ângulo N, que é 90 graus. São ângulos retos. É isso que caracteriza o trapézio retângulo. Perfeito? E nós temos ainda a base média dos trapézios. Lembrando que o trapézio tem duas bases, né? A base menor e a base maior, tá? Então, quando eu falo de base média do trapézio, tá? Chamamos de base média de um trapézio o segmento com extremidade nos pontos médios dos lados não paralelos, tá? Lados não paralelos. Vamos ver aqui a propriedade disso aqui, né? A base média de um trapézio tem medida igual à metade da soma das medidas das bases do trapézio. O que quer dizer isso? Então vamos olhar para a figura aqui, ó. Nós temos o trapézio ABCD, né? O lado AD e o lado BC não paralelos. Então eu traço uma linha cortando esses dois segmentos pela metade.
Então, essa linha MN é a base média do trapézio, tá? Como é que a gente vai calcular ela? Ela é igual à soma das duas bases, maior e menor, dividido por 2. Ela é igual a metade dessa soma, tá? Então, nós temos aqui, ó, MN é a base média, tá? Ela é igual a AB é a base menor, mais CD é a base maior, soma as duas, divide por 2, e aí nós temos aí a base média do trapézio. Tudo bem, gente? Até aí? Vou colocar aqui alguns exercícios para a gente fazer uma aplicação do que nós falamos aqui. Beleza? Vamos aqui para o primeiro exercício. O exercício caiu na Olimpíada Canguru de Matemática, né? 2023, né? Ano passado. Qual dos polígonos a seguir não pode ser dividido em dois trapézios por uma única reta? Então veja bem, vamos avaliar aqui. Se eu pegar vou começar pela letra B, tá? Então se eu pegar aqui e traçar uma reta aqui, ó, opa, se eu traçar uma reta aqui, ó, dividir ele, né? Vou conseguir dividi-lo em dois trapézios, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, fazer isso, não, fazer isso aqui, ó, conseguir dividir em dois trapézios. Nesse caso aqui, o quadrado, o retângulo, vai seguir o mesmo esquema do quadrado. Ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Então eu tenho o quê? Dois trapézios. E aqui eu posso cortar aqui no meio dois trapézios. Bem no centro, né? Eu tenho dois trapézios aqui. Agora, se eu vier no triângulo, ó, se eu pegar no vértice aqui, descer dois triângulos. Né? Se eu tentar fazer isso aqui, ó, eu tenho um trapézio e o outro é triângulo. Então, o polígono que não pode ser dividido em dois trapézios é justamente o da letra A. Né? Letra A não pode ser dividido em dois trapézios. Perfeito? Vamos para o segundo aqui. Ó. Um terreno com formato de trapézio isósceles. Né? Isósceles tem esses dois ângulos da base iguais. Né? Esses lados laterais aqui também são iguais. Tá? Foi dividido em duas partes de maneira que EF é a base média do trapézio. Bom, isso é importante. É correto concluir que EF mede... Então, ó, a base média de um trapézio, a gente calcula ela pegando somando as duas bases dividido por 2. Então, o EF, né, o segmento EF aí, que é essa base aí, vai ser igual. Então, eu pego BC, que é a base menor, vou somar com AD, que é a base maior, e aí eu vou dividir por 2, tá? Então, EF vai ser igual BC vale 120, mais AD vale 180. Isso dividido por 2. Então, EF é igual 120 mais 180 vai dar 300. 300 dividido por 2. Então, esse EF vai valer 150 metros. 150 metros é a letra B. Fácil, né? Vamos para o próximo aqui. Vamos dar uma ajustada aqui. Determine a medida da altura do trapézio isósceles
da figura a seguir, sabendo que seus lados oblíquos medem 10 metros. Opa, 10 metros? Então vamos lá. Ele quer que a gente determine a altura, né? A altura dele é a distância entre as bases. Então eu tenho aqui, ó, a altura, que forma 90 graus. Aqui também, 90 graus. Então, para mim calcular a altura, eu vou chamar aqui de H. Eu preciso saber quanto mede aqui embaixo. Eu sei que tudo isso aqui, ó, é 27, certo? E esse pedacinho aqui no meio é 15, né? Então, daqui até aqui é 15. Então, 27 menos 15, 27 menos 15 vai dar 12, né? 12, então eu vou ter aqui 6 e aqui 6, certo? Então, agora eu já consigo calcular, né? Então, o quadrado da hipotenusa, 10 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. H2, H ao quadrado, né? Mais 6 ao quadrado. Então, eu tenho aqui 100 menos 36 vai ser igual a H ao quadrado. 100 menos 36, 64. Então, a altura vai ser raiz quadrada de 64. Então, a minha altura desse trapézio vai ser igual a 8 metros. Tranquilo? 8 metros. Então, vamos para o próximo exercício. Deixa eu dar uma ajustadinha nele aqui. Aí. Perfeito. Um trapézio retângulo apresenta um dos ângulos da base igual a 68 graus. É correto concluir que o outro ângulo desse trapézio, diferente de 90, mede... Então, lembrando que o trapézio retângulo ele tem dois ângulos de 90 graus, né? Dois ângulos de 90 graus. Vamos só fazer uma figura aqui rapidinho. Aqui. Então, nós temos aqui altura, base maior, base menor, e aí nós temos o lado que não paralelo, né? Os dois não paralelos. Então, o que eu sei aqui? O que eu posso afirmar aqui? Eu sei que aqui vai valer 90 graus, né? Esse é um dos ângulos retos, esse aqui é outro ângulo reto, e um ângulo mede 68. Então, eu vou colocar esse aqui como 68. Ele quer saber quanto mede isso aqui. Vou chamar isso aqui de x. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus, né? Então, aqui é 90, então dá 180. Então, esses dois ângulos aqui eles são suplementares, ou seja, x mais 68 tem que dar 180. Porque aqui eu já tenho 180, com mais 180 dá 360. Então, o x vai ser igual a 180 menos 68. Então, esse aí vai ser 112 graus, alternativa C. Tranquilo, gente? Tranquilo? Daqui a pouco eu vou fazer mais alguns exercícios. Para finalizar essa próxima parte aqui, né, a gente vai resolver mais dois exercícios, tá? Então, ó, trace duas retas paralelas, RS. Então, eu tenho aqui RS e duas transversais T e V. T e V. Esse desenho, essa figura não é fornecida no exercício, tá? A gente tinha que deduzir, né, interpretar e construir.
de tal maneira que as intersecções dessas retas formem um trapézio de ângulos internos x, y, z e w. Então, x, y, z e w. Utilizando o conceito de ângulos alternos e internos, mostre que os ângulos laterais de um trapézio são suplementares. O ângulo lateral, XY, ZW. Então, vamos lá. Ele quer que eu prove que Y mais X são suplementares, ou seja, a soma deles dá 180 graus. E Z mais W são suplementares também. A soma deles dá 180 graus. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, esse lado aqui, ó, eu tenho um ângulo raso aqui, né? Então, eu vou chamar aqui de A. Aqui é a mesma coisa, o ângulo raso, vou chamar de B. Aqui eu vou chamar de C. E aqui eu vou chamar de D. O que eu posso afirmar aqui? Eu posso afirmar que A mais X vai dar o ângulo de 180 graus. Então, A mais X é igual a 180 graus. Posso afirmar também que B mais Y é igual a 180 graus. Tenho aqui também que Z mais C é igual a 180 graus. E também eu tenho aqui W mais D, ou D mais W, também vai dar 180 graus. Então, vou colocar aqui em cima, tá? D mais W é igual a 180 graus. Então, daqui eu tenho que provar que essa afirmação aqui, ó, essa definição de ângulos suplementares, nesse caso aqui, é verdadeiro. E tem que provar que isso aqui também é verdadeiro, tá? Então, vamos começar assim. Alternos internos, A e Y. Ele está falando que os alternos internos são iguais. Então, eu posso falar que A é igual a Y, porque são alternos internos. Se o A é igual a Y, então eu posso vir aqui nessa equação aqui e trocar o A por Y. Aí fica Y mais X é igual a 180 graus. Olha aqui, ó. Y mais X é igual a 180 graus. Então, eu já mostrei que é verdadeiro. Agora eu vou pegar aqui alternos internos, B e X. Então, B e X são iguais, tá? O ângulo B é igual ao ângulo X porque são alternos internos. Correto? Se o B é igual a X, então eu venho aqui, ó, nessa relação aqui, ó, e troco o B por X. Aí eu fico que X mais Y é igual a 180 graus. X mais Y é a mesma coisa que Y mais X, né? Então, isso aqui só me veio confirmar que isso aqui é verdade. Agora eu venho nessa aqui, ó. Eu sei que W e C são alternos internos, tá? W e C são alternos internos. Então, W é igual a C, porque são alternos internos. E eu tenho uma relação aqui, ó, que Z mais C é igual a 180. Se Z mais C é igual a 180 e o C é igual ao W, então o Z mais o W é igual a 180 graus. Ó, Z mais W. Correto? Tranquilo, gente? Vamos pegar outra agora. Eu tenho aqui que o Z e o D são alternos internos, então são iguais também. Então, o Z é igual ao D. E aí eu pego essa aqui, ó. D mais W é igual a 180. D mais W é igual a 180. Como D é igual ao Z, então eu tenho aqui que Z mais W
é igual a 180 graus. Então, provamos aí que os ângulos laterais de um trapézio são suplementares. Suplementares. Tranquilo? Vamos agora para o último exercício aqui, ó. Um retângulo ABCD é dividido em 9 retângulos e o perímetro de cada um de 3 desses retângulos está indicado em seu interior, como ilustrado na figura a seguir. É o perímetro aqui, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos ver o que ele está pedindo para a gente calcular aqui. Qual o perímetro do retângulo ABCD? Bom, então eu vou fazer o seguinte, ele forneceu esses 3 perímetros, então eu vou chamar aqui, ó, esse lado aqui eu vou chamar de A, esse aqui de B e esse aqui de C. E aqui em cima eu vou chamar de X, aqui de Y e aqui de Z, certo? Então o que eu posso afirmar, né? Se eu for calcular o perímetro total, né? Esse lado é ABC, o lado de cá também é ABC. Então é 2 vezes A mais B mais C. Então, é esse lado mais esse lado. Por isso que é 2 vezes, tá? Mais 2 vezes ó, XYZ aqui em cima, embaixo também é XYZ. Então, esse lado é 2 vezes X mais Y mais Z. Tá? Isso é igual a quê? Isso é igual ao perímetro dessa figura maior, tá? Então, eu vou pegar esse aqui, ó, esse pedacinho aqui agora. Só essa parte aqui, tá? Ó. O perímetro dessa figura aqui é A mais A, 2A, né? E Y mais Y, 2Y. Então, eu sei que 2A mais 2Y é igual a 34. Tá? Ó, aqui é A e aqui é A. Por isso que é 2A. Aqui é Y e aqui é Y. Por isso que é 2Y. A soma disso aqui é igual a 34. Vou pegar esse caso aqui agora. Ó. Esse caso aqui ó, é B e B. E em cima é X e embaixo é X. Então é 2 vezes B. Fechar aqui o parênteses, né? 2 vezes. Só arrumar aqui, senão vai. É 2 vezes B mais, né? 2B mais 2x. Isso é igual a 40. E esse último aqui, ó, aqui é C, aqui também é C, em cima é Z e embaixo é Z. Então é 2C mais 2Z, 2C mais 2Z é igual a 24. Bom, temos aqui essas equações, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer a distributiva nessa equação aqui em cima. Então, vai ficar 2A mais 2B mais 2C mais 2 vezes X mais 2 vezes Y mais 2 vezes Z. Isso é igual a P. Tudo bem? E o que eu vou fazer agora? Olha aqui. Eu tenho aqui 2A mais 2Y. Então, eu tenho aqui 2A mais 2Y. Isso vale quanto? 34. Mais. Aí eu tenho aqui 2B mais 2x. Então, ó, 2B mais 2x. Quanto vale isso? 40. Mais. Eu tenho aqui 2C mais 2Z. 2C mais 2Z vale 24. Então, isso aqui é igual ao perímetro. Então, nesse caso, o perímetro vai dar 40, 64
64 mais 34, 90. Vamos lá. 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 98. Então, o perímetro da figura aí vai ser igual a 98. Espero que vocês tenham entendido, tá? Se ficou alguma dúvida, revejam, refaçam os exercícios, mas não pode manter a dúvida, tá? Tranquilo, gente?